todos e todas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade do Instituto Racine. Lembrando que as pessoas que vão participar dessa atividade hoje ou se inscreveram pelo Racine Online ou poderão assistir essa atividade que está sendo transmitida pelo Instagram. Então, vocês também vão poder acompanhar essa nossa atividade aqui pelo Instagram. Bom, hoje a gente tem um debate, um painel que tem uma discussão bastante importante para ser feita, A gente já vem no Brasil discutindo há um tempo razoável, A gente tem uma série de atores e atrizes no país, tanto do poder legislativo, judiciário, executivo, pesquisadores, pacientes, que vêm discutindo a questão da cannabis medicinal já há muito tempo no Brasil, e a partir de 2015 a gente passou a ter o uso da cannabis liberada pela Anvisa, E aí, a partir desse processo de discussão dentro da Anvisa, houve um avanço, um processo de avanço na regulamentação, Mas que mundo é esse, O que significa a cannabis medicinal para o nosso país, para os pacientes, para a nossa sociedade, Qual que é a origem dessa discussão no Brasil? Então, a gente quer fazer uma abordagem, sobre essa regulamentação, sobre o uso e que mercado, Quais são as perspectivas de mercado nessa área aqui no Brasil? Então, eu espero que esse painel contribua com vocês que estão nos assistindo e contribua com a nossa comunidade aqui do Instituto Racine, para que a gente aprofunde depois esses assuntos, essas discussões, sobre um tema tão importante. E aí eu trouxe hoje, eu sou Maria Eugênia Cury, sou coordenadora de cursos aqui no Instituto Racine, professora também aqui, de alguns cursos aqui no Instituto Racine, e hoje eu tenho o privilégio, de estar aqui coordenando esse painel. E para fazer toda essa abordagem, desde a regulamentação, questão conceitual, de classificação, e depois a gente discutiu um pouco a prática clínica, da utilização da cannabis medicinal, e a gente discutir perspectivas de mercado, eu tenho aqui 3 convidados, uma convidada e 2 convidados muito especiais, A nossa querida professora, a doutora Silvia Casenave, que é farmacêutica, é doutora em toxicologia e mestre em análise toxicológica. Ela foi perita criminal de toxicologista no Instituto de Criminalística de Campinas, de 87 até 2018. Professor titular de toxicologia da PUC de Campinas, de 1989 até 2020. Também passou pela Superintendência de Toxicologia da Anvisa, na gestão em 2014 e 2016, e é especialista em drogas de abuso, com título conferido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, Divisão Narcóticos. Silvia, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. E o doutor Luiz Otávio Caboclo, O doutor Luiz Otávio é médico, tem residência em neurologia clínica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP São Paulo, é especialista em epilepsia e eletroencefalografia pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em ciências e doutor em neurologia e neurociências pelo Departamento de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo. Ele é pesquisador, Research Fellow do Departamento de Epilepsia e Clínica Experimental do Instituto de Neurologia da Universidade College, em Londres. MBA executivo em Gestão da Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, de São Paulo. Coordenador médico do setor de neurofisiologia clínica do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, e é docente permanente do programa de pós-graduação, também do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. É presidente da Associação Brasileira de Epilepsia
foi no termo 2010 a 2014, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica de 2015 a 2017. Doutor Luiz, muito obrigada por também ter aceitado o nosso convite. E o doutor Dirceu Barbano, que é farmacêutico, atuou como administrador de hospitais e foi secretário municipal de saúde dos municípios de Ibaté e de São Carlos, que são municípios de São Paulo, do estado de São Paulo. Trabalhou no Ministério da Saúde como diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é membro de conselhos de administração de empresas brasileiras, é associado ao membro da Academia Nacional de Ciências Farmacêuticas e sócio da empresa B2CD, Consultoria Empresarial. É vice-presidente da Associação Latino-Americana de Profissionais de Assuntos Regulatórios e cursa mestrado em Sistemas de Potência na Escola de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP de São Paulo. Bom, então, com toda essa bagagem, com todo essa experiência, essa dedicação, né, nas atividades profissionais, é que a gente está trazendo esses 3 profissionais para fazerem esse debate com a gente. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Nós vamos abrir 15 minutos para uma fala da Silvia, mais 15 minutos para o doutor Luiz Otávio, mais 15 minutos para o doutor Dirceu Barbano, e depois dessas falas, a gente vai abrir para as perguntas. Vocês podem encaminhar suas perguntas a qualquer momento, porque eu recebo as perguntas aqui diretamente, tanto quem está inscrito no Raciocínio Online, quanto quem está pelo Instagram, e depois a gente, então, vai remetendo as perguntas, e se for o caso também, se depois entre vocês, viu, Silvia, Luiz e Dirceu, quiserem fazer algum questionamento um para o outro, para a gente colocar esse debate mais caloroso, e talvez eu também faça algumas perguntas para vocês, tá certo? Então, agradecendo mais uma vez a vocês 3, Silvia, a palavra está com você por 15 minutos. Joia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite do Instituto Racine, mas principalmente agradecer a Maria Eugênia, que além de ser uma pessoa com quem eu adoro trabalhar, é uma amiga do coração, né? Sempre foi. Então, eu fico muito contente, fico feliz pelo convite, pela oportunidade também de debater com o Dirceu e com o Luiz, né, que eu tenho certeza que a gente tem muito ainda para debater, para descobrir, para caminhar nesse assunto. Né? O Dirceu também é um amigo querido, que a gente está sempre se cruzando, né, nessas idas e vindas aí da farmácia, e eu espero que a gente possa continuar essa conversa. Eu tenho certeza que também tudo que o Luiz vai trazer vai ser muito importante para a gente caminhar nessa discussão. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha, só para eu ver se eu garanto o tempo aqui. Como é que era mesmo? Está compartilhado, Maria Eugênia, só para ver. Tá ok. Então... pronto. Bom, eu para falar um pouquinho em relação a perspectivas e um pouco sobre cannabis, né? Eu não vou tratar muito da questão histórica, quem quiser pode acompanhar toda a parte histórica da planta. Tem um museu que é o Hemp Museum, que está em Amsterdã, em Barcelona. Quem tiver oportunidade, dá para acompanhar pela internet, né? Só buscar o museu, vocês vão ver muitas informações interessantes. Essa página aqui em pedra está escrito o nome cannabis, e eu vou começar por aí, que eu queria discutir um pouco a questão dos conceitos, e tem muita gente que fala cannabis, né? Eu prefiro adotar o cannabis. Primeiro, que eu sou mais conservadora. Cannabis é uma palavra proparoxítona, né, que tem
a vogal semifechada, e assim que ela foi adotada pela Academia Brasileira de Letras. Cannabis, ela tem uma procedência mais inglesa, né? Então eu prefiro chamar de cannabis. Vocês vão ver que vai ser muito difícil eu falar cannabis, né? Que eu falo cannabis o tempo todo, tá? Uma outra coisa que eu acho importante a gente discutir são esses nomes todos que aparecem. Isso é uma coisa que eu não tenho uma resposta exatamente, mas eu acho que a gente precisa levantar um pouco essa terminologia que é usada, né? Porque a gente tem cannabis, e eu já vou falar, né, no gênero cannabis, já vou falar das espécies, mas a gente tem uso medicinal da cannabis, ou cannabis medicinal, cannabis de uso adulto, que é o mesmo que recreativo, a gente está abolindo um pouco chamar de recreativo, que tem uma conotação mais infantil e de diversão, então vamos chamar de uso adulto. Tem uso ilícito da cannabis, né? E aí você tem uso cosmético, tem uso veterinário, tem uso alimentar, tem vários tipos de uso. Quando a gente fala maconha, a gente também tem maconha medicinal. Maconha, aí já não fala mais uso adulto, a gente fala mais, acaba falando mais recreativo, ou então já é a maconha de uso ilícito, né? E aí a gente tem outros nomes que aparecem com frequência. Marihuana, por exemplo, é o nome adotado em inglês, né, pelo mundo afora. Tem uma conotação racial importante no termo marihuana, que também a gente pode discutir depois. E aí a gente tem o cânhamo, o hemp, que é a terminologia em inglês para equivalente a cânhamo, e o haxixe, que é uma das formas de uso da maconha, na verdade. Qual que é o problema aqui, né? Será que a gente deve abolir o termo maconha por ele ter uma conotação mais de ilicitude e começar a chamar apenas de cannabis? E o cânhamo? O que significa o cânhamo se não a mesma planta? É a própria cannabis, né, com teores, enfim, de canabinoides diferentes. Então, eu queria começar que a gente pensar, né, eu queria que a gente começasse a debater se vale a pena a gente fazer a diferenciação dos nomes ou se valeria a pena a gente adotar um nome um pouco mais tradicional, como é o nosso caso da maconha, para justamente quebrar essa questão de preconceito em relação ao uso. Porque muita gente ouve cannabis e não associa a cannabis com a maconha. E a gente está vindo aí de uma guerra às drogas de 40 anos, né, ineficaz, sem resultado, e para quebrar esse preconceito, se a gente acaba não conseguindo, por quê? Porque está transformando a questão do uso medicinal como se fosse uma outra coisa. Em parte é outra coisa, e um pouquinho eu queria falar sobre isso também. Então, quando a gente fala da planta, né, a gente tem a cannabis em 3 espécies principais: a sativa, a índica e a ruderalis, que vocês estão vendo aí, né, são plantas diferentes e que eu vou mostrar nesse outro slide. No caso da cannabis sativa, e geralmente quando a gente fala maconha, a gente também está falando de cannabis sativa no geral. Quando a gente fala cânhamo, a gente também está falando da cannabis sativa. Então, de uma forma geral, se fala mais sativa, né, do que as outras espécies, né? Gente, eu esqueci de marcar o tempo aqui. Então, a cannabis sativa, vocês estão vendo que ela é mais fina um pouquinho, né? Ela tem essa forma, é peciolada, borda serrilhada, como as outras, mas ela tem os folíolos um pouco mais finos, mas principalmente ela tem um teor de THC maior. THC é o tetrahidrocannabinol, que é o principal componente da planta, que é o que tem atividade psicoativa, né? No caso da cannabis índica, então ela é mais robusta, ela tem as folhas mais largas e ela tem um teor de THC menor e um teor de CBD, que é o canabidiol, maior. A gente tem a ruderalis, que é uma outra espécie, que tem baixos teores de canabinoides, de uma forma geral. E aí a gente tem as plantas híbridas. As plantas híbridas, elas são mesclas das outras espécies. E elas foram criadas para atender algumas necessidades, né? Ou para atender algumas vontades, no caso do uso adulto, por exemplo. Então, está mais forte o THC, ou está mais forte o CBD, ou que misturas que são essas, né? Então, de repente, o que a gente observa
é que estão sendo criados, ao longo do tempo, diversos tipos de planta, né? O professor Siddhartha Ribeiro, ele sempre compara isso com cães, que são as espécies diferentes de cães que foram criados pelo homem e que a gente perdeu o original. E eu hoje estava pensando, né, numa outra comparação para fazer, para não copiar do professor Siddhartha, e pensei no feijão. Né? Feijão também, a gente tem vários tipos de feijão, cada um tem uma forma diferente, um sabor especialmente diferente ou não. Então, as plantas de cannabis, elas acabam acarretando produtos desse tipo aqui que a gente pode ver, que não aqui no Brasil, né? É raro que a gente veja essas coisas, principalmente eu que trabalhei na polícia científica, né? Como perita criminal, a gente não via esses exemplos que vocês estão vendo aqui de plantas, como o Blue Dream, como a nébula, né? Que tem essa cristalização aqui, as inflorescências mais visíveis. Então, esses produtos aqui, né, o Power Plant, por exemplo, são produtos que vão diferenciar nas quantidades de canabinoides, né? O que a gente encontra no Brasil são os prensados, né? Ou pelo menos aquilo que é apreendido pela polícia, que a gente tem o acesso para analítico, para fazer análise, para detectar. Então, são esses prensados. Nós já fizemos trabalhos com os prensados, né, aqui tem um exemplo de um deles para a criminalística, onde a gente identificava os praguicidas, como glifosato, como paraquat, presentes nos prensados. Né? Então, estou só destacando isso para a gente ver a qualidade diferente daquilo que é mostrado de uma produção de uma planta com intenção de um ou outro canabinoide em maior quantidade e de um produto que é feito de qualquer maneira, que está sendo produzido pelo tráfico para um uso adulto, né, no mercado ilegal. Então, a gente, se não tem os praguicidas aqui, a gente vê presença de fungos, enfim, é uma coisa bem diferente, como vocês puderam ver. Então, aqui, rapidamente, falando um pouquinho de cada situação, né, a nossa legislação está sendo alterada de alguma maneira, mas pelo mundo afora a gente já vê aí uma série de produtos sendo comercializados a partir da planta de cannabis. Né? Produtos alimentícios, produtos cosméticos, produtos veterinários, enfim. Então, bem rapidamente para depois a gente conversar. Mas para a legislação brasileira, nós ainda seguimos na mesma linha da legislação de 76, né? Ou seja, a classificação das substâncias ilícitas, ela continua a mesma, embora a gente tenha uma legislação de 2006 que fez uma distinção entre traficantes e usuários e fez uma despenalização, né? Não houve nem legalização, nem liberação, mas sim uma despenalização, que segue hoje, embora na lei atual a gente tenha tido um retrocesso, principalmente no que diz respeito à questão da redução de danos. Né? Mas o que vale o que está valendo é essa lei, que, na verdade, ela é uma consequência das leis anteriores, sem muitas mudanças. Aqui, só para destacar, denominam-se drogas, então, as substâncias que são entorpecentes, psicotrópicas, precursoras, etc., que estão no controle especial da portaria 344. Então, a nossa legislação, ela tem concomitantemente analisado, né, a portaria 344 e as suas listagens. A lista F é a única que é de proscrição, né? Então, são as substâncias proscritas. Aqui vocês estão vendo só a lista F1, eu não posso passar toda ela, porque senão vai acabar com os meus 15 minutos aqui, mas é uma lista enorme de substâncias, que começou lá em 98 com cerca de 40 substâncias, e hoje já está beirando quase 200 substâncias, se não me engano, tem 190 pela última publicação. Então, apesar de serem considerados, com o termo drogas, todas as substâncias precursoras, psicotrópicas, etc., entorpecentes, as substâncias que estão na lista F, F1, F2, F3 e F4 que são proscritas, né? Então, a gente encontra, por exemplo, o THC, que é o tetrahidrocannabinol, nessa mesma lista, na lista... Ih, Maria Eugênia, tá bom, obrigada. Na lista F, junto com canabinoides sintéticos,
que são chamados assim, ou seja, o pessoal chama de maconha sintética, e que eu gosto muito de reforçar que esse produto não é maconha, embora a estrutura química seja semelhante, é um produto sintético que não tem absolutamente nada a ver com a planta. Né? O dronabinol, que é sintético também, como vocês podem ver, é a estrutura idêntica do THC, mas obtido não através da planta, e sim através de síntese. E o canabidiol, que é o nosso foco maior agora de estudo medicinal terapêutico. Aqui eu vou passar super rápido, senão esses 4 minutos não vão dar para nada, é só para a gente ver uma evolução nos Estados Unidos da liberação, né, do uso legalizado para fim medicinal e para fim adulto ou recreativo. Né? A situação mundial ela é parecida, nós estamos vendo que está avançando no mundo, então essa permissão para o uso medicinal e em muitos países também para uso recreativo. Recomendo que todos vejam esse documentário aqui, O Cientista, que vocês podem encontrar nas plataformas aí de streaming, onde se fala do Rafael Mechoulam, que foi o cientista que descobriu primeiro, ele conseguiu isolar os canabinoides, né? Então ele começou desde a década de 60 a trabalhar com canabinoides, isolou esses canabinoides, e junto com o professor Carlini, né, que muitos aqui já mencionaram e conhecem, o professor Carlini, então, começa a trabalhar com canabinoides no Brasil, no comecinho, no final da década de 60, começo da década de 70, e trabalhar com uso terapêutico, né, de canabinoides e do canabidiol. Isso é uma coisa muito importante, e assim, o meu aprendizado, né, o meu envolvimento com esse assunto começa no meu mestrado, quando eu tenho aula com o professor Carlini. Então, né, 30 anos, quando ele falava disso, naquela época eu já me encantei pelo assunto, e de lá para cá eu tenho tentado me aprofundar um pouco, né, nesse tema. Então, querendo dizer que tudo isso foi por causa do professor Carlini, que, né, com aquele jeito maravilhoso dele, me passou todo esse conhecimento e me fez ver, há 30 anos atrás, o potencial que a maconha tem como uso terapêutico também. Bom, aí vem o sistema endocannabinoide descoberto, né, na sequência, mas na década de 90 se aprofunda mais com os receptores. Não vou falar disso porque não dá tempo e é para só estimular a nossa conversa aqui. E aí, com o sistema endocannabinoide, com os receptores do sistema endocannabinoide descobertos, foram descobertas, então, as substâncias neurotransmissoras endocannabinoides, né? Que estão aqui os dois principais exemplos, que é a anandamida e o 2-araquidonilglicerol. Isso abre margem para uma série de possibilidades. Então, a gente tem como uso terapêutico, isso vindo ali desde a década de 70, né, como antiemético. Então, o dronabinol, que está na listagem, se eu não me engano, a lista B da portaria 344, se não me falha a memória, registrado, permitido com essa finalidade, né, desde antes dos anos 2000, e como antiglaucoma também, um uso já desde a década de 70, como analgésico, relaxante muscular, estimulante de apetite, anticonvulsivante, sedativo e hipnótico. E aí, com o descobrimento de como é que funciona o sistema endocannabinoide, outras tantas patologias estão sendo foco de estudo agora, com o uso dos canabinoides, né, com o uso da planta ou com o uso dos canabinoides isolados. Então, a gente tem aqui de autismo, a dor crônica, enfim. E, ultimamente, até algumas publicações com Covid-19, né, para combater o vírus. Né? Eu acho importante a gente discutir isso aqui, que muita coisa que ainda precisa de estudos, porque não são meta-análises, são, às vezes, publicações de qualidade, às vezes, questionável, não questionável no ponto de vista da experiência, da pesquisa que foi feita, mas dos erros que ela pode conter ou daquilo que falta, isso a gente pode discutir depois, porque tem muita coisa para falar, principalmente de pesquisa clínica, como é que ela é feita, por conta do número, da forma de uso desses produtos, enfim. Então, tem bastante coisa aqui para a gente falar.
Mas uma coisa é importante, quando a gente está falando de terapia, né, de tratamento, do uso medicinal, é importante a gente falar também do efeito comitiva, né? Que esse efeito é um efeito de sinergia que acontece quando os canabinoides eles estão sendo usados concomitantemente. Então, às vezes, usar um tipo de medicamento que tem o canabinoide, ou CBD, por exemplo, canabidiol, isolado, ele tem um determinado tipo de efeito e tem algumas patologias, e para alguns pacientes, que é melhor usar o canabidiol junto com o THC e junto com outros compostos da planta. Então, a gente tem terpenos, tem flavonoides, a gente tem todos os componentes de uma planta que fazem uma diferença importante no tratamento quando elas estão sendo usadas juntas. E a isso a gente chama, então, efeito comitiva, né? Enfim, ele precisa ainda ser estudado, porque tem muitas vias que a gente não conhece, né? Tem muitas ações que são atribuídas aos terpenos enfim, a outros compostos, né? E essas alterações de concentração entre os canabinoides, ela é bastante importante. E até hoje a gente tem um conhecimento um pouco maior no que diz respeito às quantidades de THC e de CBD, mas a gente tem outros canabinoides também, como a canabivarina, ou como canabicicleno, canabigerol. Então, esses compostos ainda não têm estudos suficientes ou no direcionamento daquela necessidade daquelas patologias. Bom, em termos de legislação, a gente começa com alterações pela RDC 87, né, que muda o canabidiol de lista, né? Então, essa mudança foi uma mudança muito importante, ou seja, trazer o canabidiol para uma outra lista, tirando da substância proscrita. Depois, lá, só em 2017 é que existe a regulamentação do primeiro medicamento que tem a presença tanto do canabidiol como do THC, e nesse caso, a gente começa lá em 2015 uma discussão pensando que o THC ele não poderia estar presente além do 0,2%, que é o que está presente na legislação hoje, mas alguns medicamentos têm registro. Então, no caso deste medicamento aqui do Mevatil, que é também conhecido como Sativex em vários lugares do mundo, a quantidade de THC e CBD, ela está ali em torno de 50%, né? Bom, a gente tem, então, a questão da importação, né? Então, esses medicamentos, eles são importados, né? Então, precisava avançar um pouco na legislação para que eles pudessem ser produzidos aqui no Brasil, comercializados aqui no Brasil. Então, isso daqui quais são as recomendações da Anvisa para importação. E em 2020, a Anvisa recebeu cerca de 15.800 solicitações para importação. E espanta bastante assim, o número, né? Foram 86% maior do que em 2019. Então, a gente vê que é um avanço isso, que as pessoas estão conhecendo mais, os médicos estão prescrevendo mais, né? Então, eu acho que esse é um dado muito importante. Ela foi também incluída nas denominações, no dicionário de denominações brasileiras, né? Na listagem. Eu destaquei isso daqui para lembrar que, na época, quando houve a inclusão da cannabis sativa no dicionário, eu lembro que muitas pessoas nas redes sociais divulgavam, foi liberado, etc. Não, isso só consta porque, como medicamento, estava sendo aprovado, né, estava sendo registrado, então isso precisava constar do dicionário de nomes comuns, né? A Anvisa teve que fazer um manifesto em relação a isso, dizendo que ela não era contra o uso da maconha para fins medicinais, né? Então isso também foi um dado importante à época. E hoje o que a gente tem, né, em termos de legislação, né, é a RDC 327, que é de autorização sanitária para fabricação e importação, né, prescrição, dispensação, monitoramento, etc., e fiscalização da cannabis para fins terapêuticos, fins medicamentosos.
A RDC 327, que vai definir os procedimentos de importação do produto, né? A gente tem hoje na legislação separado, né? Não está nem em fitoterápicos, né? A Anvisa não está nos fitoterápicos, não está em medicamentos, ela está em produtos de cannabis, né? Então, é uma especificação própria para esse grupo. E por conta de não ter sido aprovado o cultivo, né, para uso terapêutico individual, né, o cultivo individual, e ter uma certa dificuldade das empresas que estão autorizadas a fabricar aqui os medicamentos terem que importar, porque não pode cultivar aqui, não, né, isso é proibido ainda. Então, pela nossa legislação, a Anvisa concluiu que, enfim, não sei exatamente se foi a Anvisa que concluiu, mas as discussões levaram ao entendimento de que não era a Anvisa que poderia fazer essa autorização de cultivo, que deveria haver uma modificação na lei. Então, veio o PL 399 de 2015, solicitando, então, uma regulação para o cultivo e depois processamento, para pesquisa, para produção dos produtos à base de cannabis. Esse projeto de lei ele está alterado, né? Então, existe um substitutivo hoje ao PL, por conta das discussões que foram feitas na Comissão Especial sobre Medicamentos Formulados com Cannabis, né? O Paulo Teixeira, o deputado Paulo Teixeira, que preside essa comissão, e eles fizeram muitas discussões durante muito tempo, fizeram algumas propostas, e esse PL está travado, né? Ele não avançou ainda, estava para ser votado o ano passado, aí foi adiado para março, e nós estamos aí aguardando, março não terminou ainda, quem sabe, ainda acontece alguma coisa, mas pelo que eu estou vendo, parece que não, né? Nós não vamos caminhar tão cedo com isso, mesmo porque a gente está com políticas de retrocesso em relação à questão de drogas, e, enfim. E aqui nós estamos falando de maconha ainda. A gente tem um novo PL, eu esqueci o nome do deputado, me desculpem, é o 369, que propõe o uso medicinal da cannabis para tratamentos veterinários, e eu estou vendo que existe uma linha muito ativa de uso veterinário, né, e de uso cosmético também, né, mas mais para uso veterinário. A gente já está vendo alguns profissionais usarem, recomendarem o uso para cães, para gatos, enfim. E a proposta, isso aqui é bem recente, a proposta de uma frente parlamentar mista de cannabis medicinal e do cânhamo. Então, é interessante que aqui eles separaram os dois. Por quê? Porque o cânhamo supostamente não teria o THC ou não teria teores de canabinoides suficientes. Então, o cânhamo ele é mais mencionado quando se fala de fibra, de uso têxtil, enfim, embora seja a mesma planta, né? E aqui do deputado João Carlos Bacelar, então, que é o mesmo que fez a proposta do uso veterinário. Ou seja, eu já sei que meu tempo aqui acabou, né? Então, nós temos muitos desafios. Primeiro, quebrar esse preconceito em relação à maconha, e cannabis sativa é maconha, e cannabis índica é maconha, e cannabis ruderalis ou as híbridas também são. Avançar na regulação, né, porque a gente vai a passos lentos. Tudo começou a mudar em 2013. 2014 a gente conseguiu um avanço graças ao Dr. Dirceu, que está aqui presente na mesa também, as discussões que foram encaminhadas na Anvisa. E depois isso está vindo, são passos muito importantes, mas são lentos, né? Nossa legislação também precisa ser mexida, e é inevitável a gente dizer que ainda falta pesquisa. Ou seja, a maconha também, porque ela tem sido vista como uma boa alternativa para várias patologias, isso não quer dizer que ela sirva para tudo, né? Então, a gente precisa de pesquisa para comprovar cada uma dessas ações e de que forma ela deve ser usada. Tem uma questão muito importante aqui nas pesquisas também, que é a discussão das formas farmacêuticas adequadas, né, da forma de uso adequado, da diminuição dos riscos, enfim, tudo isso é pesquisa ainda que precisa ser analisada, e esse é um quebra-cabeça que a gente tem que ir mexendo até montar e conseguir avançar um pouquinho, tá? Deixo aqui os meus contatos e finalizo à disposição de todos para uma
discussão um pouquinho mais ampla. Me desculpem se eu atrasei um pouco. E é isso. Silvia, muito obrigada. Não, não se preocupe. Eu não podia interromper essa aula que você está nos dando. Você fica bem tranquila. Obrigada pelas suas considerações. Eu já vou passar de imediato para o doutor Luiz Otávio. A gente já tem algumas perguntas, mas eu vou deixar para fazê-las um pouco mais para frente. Acho que era importante ouvir o doutor Luiz Otávio agora. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Maria Eugênia, pelo convite para participar hoje. É um prazer estar aqui ao lado da Silvia, do Dirceu, para discutir esse tema tão interessante. A parte que me cabe é falar um pouco sobre a prática clínica, o que a gente vem usando de cannabis ou cannabis, como a Silvia me corrigiu agora, é medicinal no Brasil. O que a gente usa na prática clínica no Brasil? Nos próximos 15 minutos eu vou falar rapidamente sobre os componentes ativos, que a Silvia já comentou, quais são os componentes estudados e utilizados na prática clínica, o uso da chamada maconha medicinal no Brasil, os canabinoides em neurologia, a gente vai entender por que nós temos aqui um neurologista falando sobre isso. E pegar uma doença como um exemplo do uso da maconha medicinal ou do canabidiol, que é a epilepsia. E, por fim, algumas conclusões. Bom, a Silvia já falou sobre as diversas espécies de cannabis ou cannabis, a sativa, a índica, a ruderalis, e todas elas têm como componentes ativos canabinoides, terpenos e flavonoides. E a gente vai voltar a isso quando a gente for falar das formas que a gente usa medicações à base de maconha. Com relação aos canabinoides, nós sabemos que há mais de 100 canabinoides identificados nas diversas espécies de maconha, sendo que os dois em maior concentração, os dois principais e mais ativos, são o THC, o delta-9-THC, tetraidrocannabinol, e o CBD, o canabidiol. Esses dois componentes, esses dois canabinoides da folha da maconha, ou da flor da maconha, na verdade, são aqueles mais estudados, mais conhecidos e mais empregados na prática clínica em diversas formas de medicação. Quando a gente fala dos níveis de evidência de eficácia para diversas condições, isso varia bastante. Para algumas condições, nós temos nível de evidência elevado no que diz respeito à eficácia de medicações à base de cannabis, por exemplo, para epilepsia refratária, para dor crônica, principalmente dor neuropática, espasticidade na esclerose múltipla, a Silvia já comentou o uso da formulação de THC com CBD, para náuseas e vômitos em quimioterapia. Por outro lado, nós temos um nível de evidência apenas moderado quando a gente fala do uso em distúrbios de sono, sejam isolados ou associados a outras comorbidades, e para a redução da pressão intraocular no tratamento de glaucoma. Uma lista bem maior de condições, nós temos um nível de evidência ainda limitado, porém crescente, uma vez que isso vem recebendo muito a foco de pesquisa, com relação à eficácia no tratamento dessas condições, como, por exemplo, demência, principalmente na doença de Alzheimer, doença de Parkinson, tremor, esquizofrenia, autismo, ansiedade e fobia social, estresse pós-traumático. E vendo essa tabela, a gente entende, primeiro, por que nessa discussão sobre cannabis medicinal, nós temos um neurologista falando sobre isso. Por quê? Porque muitas dessas condições, eu diria a maioria dessas condições, são condições neurológicas. Portanto, eu diria que a neurologia hoje concentra grande parte das indicações mais precisas para o uso de medicamentos à base de cannabis. Então, falando um pouco do uso de canabinoides em neurologia, em que situações na neurologia nós usamos os canabinoides? Epilepsia em crianças e adultos, espasticidade na esclerose múltipla, dor crônica, essas três situações com nível de evidência bom, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, tremor, entre outros. E aí, a gente não pode falar de todas as indicações, e eu escolhi para falar sobre uma das indicações, que é certamente a indicação mais precisa do uso de medicações à base de cannabis, que é a epilepsia. E nós vamos entender por que a epilepsia recebe tanta atenção em termos do uso dos derivados de cannabis. Falando um pouco e rapidamente sobre a epilepsia,
A epilepsia é uma doença com prevalência estimada em 1%. Estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas no Brasil com epilepsia, mais de 60 milhões de pessoas no mundo. Uma doença que tem uma altíssima carga social e econômica. Importante para nós, a epilepsia é mais prevalente em países em desenvolvimento como o nosso, onde a epilepsia constitui uma causa importante de incapacidade e de mortalidade. O objetivo, ou os objetivos do tratamento de epilepsia são o controle das crises epiléticas, de preferência sem impor aos pacientes efeitos adversos que às vezes são piores do que as próprias crises. Então, nós sempre estamos equilibrando uma balança em que, de um lado, nós temos a eficácia das medicações usadas no tratamento de epilepsia e, do outro lado, as questões de tolerabilidade dos efeitos adversos. Mas a pergunta é, nós conseguimos tratar, nós conseguimos controlar as crises? A resposta é, em aproximadamente 2/3 dos pacientes, sim. Porém, 1 em cada 3 pacientes com epilepsia não tem suas crises bem controladas com as medicações antiepiléticas convencionais. Com relação à medida de eficácia desses tratamentos, e aqui é um dos motivos pelos quais a epilepsia recebe tanta atenção quando a gente vai falar do tratamento com medicações à base de cannabis, porque são medidas muito mensuráveis em pesquisas clínicas. Quando a gente faz uma pesquisa clínica de tratamento de epilepsia, o desfecho é muito mensurável, porque ele pode ser medido através da redução no número de crises, seja um número absoluto ou porcentagem. Nós podemos medir a porcentagem de respondedores. São chamados de respondedores, em geral, aqueles pacientes que têm uma redução maior do que 50% no número de crises. Ou ainda nós podemos medir quantos pacientes que tinham uma epilepsia de difícil controle ficam livres de crises com qualquer medicação proposta. Então, a epilepsia, por essa característica de ter um desfecho muito facilmente mensurável, ela se presta muito a pesquisas clínicas de novas medicações. Então, não é raro que uma medicação seja lançada primeiro para tratar a epilepsia e depois de aprovada, ela pode ser usada para outros fins e aprovada para outros fins, como cefaleia, enxaqueca ou dor crônica. Nós chamamos de epilepsia resistente ao tratamento clínico aqueles casos em que, depois de 2 drogas utilizadas, os pacientes continuam tendo crises. E o que nós fazemos quando isso acontece? Quando as drogas antiepiléticas ou medicações anticrise não funcionam? Nós temos algumas alternativas, como cirurgia, dieta cetogênica, neuromodulação e, mais recentemente, o canabidiol, que é tema da apresentação de hoje. O canabidiol, a Silvia já comentou, é um dos mais de 100 canabinoides ativos da maconha. Não tem efeitos psicoativos. Tem possíveis efeitos antieméticos, anti-inflamatórios e antipsicóticos e uma possível, eu diria, provável ação antiepilética, anticrise. Canabidiol não é sinônimo de maconha medicinal, uma vez que nós estamos usando um dos canabinoides presentes na maconha. A gente pode, em algumas situações em neurologia ou fora da neurologia, usar um produto que a gente chama de full spectrum, com canabidiol e outros componentes, incluindo o THC. Na epilepsia, especificamente, a maior experiência é com o canabidiol. Falando um pouco de mecanismo de ação, eu não vou me alongar, mas é importante lembrar que o canabidiol tem baixa afinidade pelos receptores endocannabinoides, que a Silvia já citou. Na verdade, nós sabemos que o efeito antipilético do canabidiol ainda é pouco claro, e esse tem sido o objetivo de pesquisa. Rapidamente falando de história, a cannabis, ou cannabis, ele é usada no tratamento de epilepsia literalmente há séculos. Essa pedra, encontrada numa escavação na Turquia, traz o relato do uso de cannabis no tratamento de diversos tipos de crises epiléticas. Novos registros não foram encontrados até o século XV, quando o médico Muhammad al-Razi, médico em Bagdá e Hagres, na Pérsia, usava haxixe no tratamento de crises epiléticas com bons resultados. De novo, se seguiu um período muito longo, até que em 1840, um médico inglês, trabalhando na Índia, escreveu um tratado On the Preparations of Indian Hemp, em que ele propunha o uso do extrato de cannabis índica no tratamento de espasmos infantis, novamente com bons resultados. E a partir dos trabalhos de William Shaughnessy, esse médico inglês, a cannabis, os produtos derivados de cannabis, o extrato de cannabis, começou a ser usado no Reino Unido,
Até que, em 1851, a cannabis indica foi incluída no US Dispensatory, que é uma espécie de farmacopeia dos Estados Unidos, e se manteve nessa farmacopeia até 1937, quando a Marijuana Tax Act proibiu o uso de cannabis e de medicações à base de cannabis. Mas veja, de 1850 até quase 1940, a cannabis era usada para uma diversidade de indicações clínicas nos Estados Unidos. Chegamos a 1963, quando o professor Rafael Mechoulam isolou os canabinoides, a estrutura dos canabinoides, e fez um estudo em pacientes com epilepsia do lobo temporal e crises refratárias, em que 2 de 4 pacientes com canabidiol ficaram livres de crises por 3 meses. E o Brasil tem um papel importante. O professor Carlini, que já foi citado, Elisaldo Carlini, já em 1973, descreveu o efeito anticonvulsivante do canabidiol em ratos e camundongos, com uma ausência de toxicidade clara e, muito importante, sem efeitos psicotrópicos, o que abriu uma avenida para pesquisas com canabidiol em diversas situações e principalmente na epilepsia. Em 1980, o professor Cunha, que trabalhava com o professor Carlini, estudou o efeito do canabidiol em pacientes com epilepsia generalizada. E mais da metade dos pacientes tiveram um efeito muito bom do canabidiol. Mas depois desse, vamos dizer, desse ânimo inicial, a coisa meio que esfriou, muito por questões regulatórias, das dificuldades em se fazer pesquisa com derivados da maconha, afinal a gente está falando de derivados da maconha, que existe muito preconceito e muitas barreiras. E de forma muito interessante, já na década de 10 do nosso século, um caso muito emblemático reativou o interesse pela cannabis e seus derivados. O caso de uma menina chamada Charlotte, que foi publicado numa revista muito prestigiada de epilepsia, a revista se chama Epilepsia, pelo médico dela, Edward Ma, e pela mãe da Charlotte, a senhora Paige Figi. A Charlotte é uma criança que teve a primeira crise aos 3 meses de idade, um status epilético febril. Ela evoluiu com episódios repetidos de status epiléticos com ou sem febre, com crises tônico-clônicas, tônicas e mioclônicas. Foi feito na Charlotte um diagnóstico de síndrome de Dravet, uma síndrome que deriva da mutação do gene de canal de sódio, SN1A. Ela evoluiu com perda de aquisições neuropsicomotoras e crises extremamente refratárias ao tratamento, com essa lista enorme de medicações antiepiléticas refratárias à dieta cetogênica. Aos 5 anos de idade, Charlotte tinha 50 convulsões por dia. Nas palavras da própria Paige Figi, mãe da Charlotte, parecia que ela tinha chegado ao fim da estrada. Aos 5 anos, ela começou a receber um extrato com alta concentração de CBD produzida para esse fim, e que depois veio a ser comercializada com o nome de Charlotte's Web, mantendo uma dose baixa e controlada de THC. Após 3 meses de tratamento, Charlotte tinha apenas 3 crises tônico-clônicas convulsivas noturnas por mês. Foi feita uma redução progressiva das outras medicações empregadas e, mais do que isso, Charlotte evoluiu com uma melhora significativa dos comportamentos autísticos. Veja, é um caso relatado pela própria mãe da paciente, mas um caso muito emblemático e que sozinho serviu para aquecer novamente o interesse pelo uso do canabidiol e de outros derivados da maconha no tratamento da epilepsia. Nos anos seguintes, vários estudos se seguiram. E, finalmente, a partir de 2017 e 2018, nós tivemos estudos randomizados, controlados, prospectivos, placebo-controlados, com canabidiol em epilepsia. E eu queria destacar apenas um deles para efeito ilustrativo, que é um trabalho publicado na New England Journal of Medicine, como todos sabemos, a revista mais importante que a gente tem na medicina, em que 120 crianças e adultos com síndrome de Dravet foram estudadas. E placebo foi comparado a canabidiol 20 mg por quilo por dia. E se observou que os pacientes tratados com canabidiol tiveram uma redução aproximada de 40% na frequência de crises, com efeitos adversos, como diarreia, vômitos, fadiga, a sonolência. O canabidiol, assim como outros derivados da cannabis, não é desprovido de efeitos colaterais. Na maioria dos pacientes, efeitos adversos são relativamente comuns. Diarreia, vômitos, sonolência, pode haver piora de crises, algumas alterações de exames laboratoriais. É importante a gente lembrar isso, para lembrar sempre aos nossos pacientes que canabidiol não é fitoterapia. Canabidiol é uma medicação
uma medicação que tem sua indicação, tem sua contraindicação e tem seus problemas. No balanço desses estudos, a gente vê que mais ou menos metade dos pacientes tem uma redução de até 40% na frequência de crises, que, quando se trata de epilepsia refratária, é um resultado muito bom. De tal forma que hoje o canabidiol acaba, na verdade, ocupando um espaço lá em cima nessa lista, talvez junto com outras drogas antiepiléticas, como uma alternativa de tratamento na epilepsia resistente ao tratamento com as drogas antiepiléticas convencionais. Resumindo, o canabidiol tem um mecanismo de ação pouco conhecido na epilepsia, mas e nós já podemos afirmar, com base em estudos muito robustos, muito bem feitos, que ele é uma opção terapêutica para a epilepsia farmacorresistente em algumas síndromes epiléticas graves, como a síndrome de Lennox-Gastaut, a síndrome de Dravet e algumas outras encefalopatias epiléticas. Nós ainda não sabemos qual é o real efeito do canabidiol em outras formas de epilepsia. Parece que o canabidiol tem uma eficácia semelhante a outras drogas antiepiléticas. Efeitos adversos são frequentes e podem limitar seu uso. Algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. Primeiro, parece que o canabidiol pode ter efeitos cognitivos positivos em crianças com epilepsias graves. Nós não sabemos ainda se o canabidiol pode ser usado como monoterapia nesse conceito. E nós ainda precisamos estudar melhor o efeito comitivo, o efeito entourage, que a Silvia citou. Há vários dados que mostram que quando nós usamos uma apresentação full spectrum, que contém canabidiol e outros canabinoides, e terpenos e flavonoides, muitos pacientes com epilepsia e com outras condições neurológicas podem se beneficiar ainda mais, mas nós precisamos de estudos melhores para afirmar isso. Então, lembrando que o canabidiol é usado em diversas situações de neurologia, as evidências mais robustas são sobre o uso em epilepsia, mas nos últimos anos a literatura vem recebendo literalmente uma enxurrada de publicações do uso de canabidiol, de THC e de medicações full spectrum com canabinoides, terpenos, flavonoides, no uso, no tratamento de diversas condições neurológicas, psiquiátricas, clínicas, dentre outras. Eu queria agradecer muito a vocês pela atenção e eu acho que depois a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, doutor Luiz Otávio. Já tem muitas perguntas. Eu estou aqui tentando organizá-las, porque eu acho que a gente precisaria de uma live de umas 4 horas. Pelo menos com você e a Silvia aqui, está instigante, viu? Mas eu agradeço bastante, assim, foi bastante importante a sua abordagem. Eu queria já passar de imediato para o doutor Dirceu Barbano, né, que vai também apresentar aí algumas considerações a respeito do tema. Está com você, Barbano. Oi, boa noite, Maria Eugênia, boa noite, Silvia, Luiz, um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Racine pelo convite e a possibilidade de conversar com todo mundo sobre um tema que, de fato, nos últimos anos tem chamado a atenção, tanto pelo interesse médico, com base em tudo que foi dito pela Silvia, quanto pelo Luiz Otávio, mas também por conta de interesses que se movem em torno da planta, né? Eu vou já aproveitar no começo para inaugurar aqui uma divergência, né? Eu ouvi esse termo muito, a gente vê muito nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, Silvia, só para colocar mais um ponto aí nessa questão do nome, né? Na verdade, tem duas coisas diferentes, né? A cannabis, né? Quando a gente usa esse termo com o C maiúsculo, 2 N's, a gente está se referindo ao gênero da espécie Cannabacea. E acho até por conta aliás, da família Cannabacea, por conta da família ter esse nome, e as famílias todas, né, elas são paroxítonas, porque elas são Cannabacea
malpighiácea, apiácea, aquifoliácea. Então, eu acho que por isso ficou cannabis o nome do gênero. E é verdade, quando vem para o uso popular, a gente fala cannabis ou cannabis, mas aí é letra minúscula e um N só. Eu costumo falar cannabis e vou continuar falando cannabis, e a professora Silvia me perdoe desde já. Bom, o meu envolvimento com essa história, ele foi muito interessante, porque, claro, quando você pensa na estrutura da Anvisa e todos os objetos de regulação que a agência tem, ela é muito movida, às vezes, por algo que cai ou não na sua antena. E a problemática da cannabis medicinal, ela existia quando eu me tornei diretor da Anvisa em 2008, e durante todo o período de 6 anos que eu fiquei na agência, esse era um tema que aparecia recorrentemente, mas nunca tão substancialmente quanto no momento em que eu recebi na Anvisa, depois de um pedido da própria família, a família do Fischer, do Norberto Fischer, que, na verdade, foram me contar a experiência deles com a filha, uma criança que tinha esse quadro gravíssimo de não responder no tratamento da epilepsia aos medicamentos tradicionais, e toda a dinâmica que fez com que a família buscasse trazer os produtos à base de cannabis medicinal vindos de fora do país de forma ilegal. E esse termo ilegal, inclusive, gerou o documentário que foi feito, inclusive eu participei, não como o mocinho, mas como o bandido no documentário, porque justamente essa discussão não tinha maturidade no ambiente regulatório, e nós, então, não sabíamos exatamente naquele momento qual era a dimensão do problema, qual era a importância desse problema do ponto de vista regulatório, do ponto de vista médico, e que depois se tornou algo do ponto de vista do mercado também interessante, né? Em relação a isso, basta dizer que muitos estudos que foram feitos por empresas de consultoria, instituições interessadas no assunto, apontavam para que nós teríamos aí mercados bilionários relacionados ao uso de produtos de cannabis, por exemplo, nos Estados Unidos, chegando a 30 bilhões de dólares em 2024, no Canadá, 5 bilhões, na Alemanha, a 1,5 bilhão, no México, a 1 bilhão. Alguns estudos indicavam que aqui no Brasil também, em dólar, esse mercado poderia chegar a algo perto de 1 bilhão de dólares, 2 bilhões de dólares. Então, essa percepção de que havia algo importante a ser feito. Eu me lembro muito das palavras da visita, na visita, das palavras desse pai, quando ele me disse, olha, nós estamos trazendo o produto, ou pessoas que vão viajar para fora do Brasil trazem o produto nas suas malas, correndo o risco de serem presos na chegada aqui no país. E o senhor tem que conhecer a nossa filha. Eles levaram a menina e mostraram que, de fato, a possibilidade da redução de 20, 30 crises diárias que ela sofria para 2, 3, não apenas tinham recuperado a possibilidade da criança se sentir minimamente capaz de viver uma vida de normalidade, mas que havia transformado também de maneira substancial a própria família, na medida em que a criança já não requeria tanta atenção durante tanto tempo. E de lá para cá, muita coisa caminhou, mudou, né? Principalmente quando se observou que havia um potencial muito grande de atendimento às pessoas, de um lado, né? Se a gente verificar aqui o número de pacientes que poderiam se beneficiar quando inclui a dor crônica ou quando exclui, mas incluindo a dor crônica, podendo chegar até
a 1,8% da população do país, e quando você exclui a dor, chegando, então, a 0,4% da população. Então, é muita gente que poderia se beneficiar com isso. E, claro, que isso logo chamou a atenção para qual mercado que esses produtos poderiam representar. Então, em 2018, aqui, né, a previsão, inclusive, de chegar a 4,7 bilhões, que em 2018 era mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. A Silvia já falou um pouco sobre isso, como que essa história começa, mas aqui no Brasil, na verdade, é até injusto dizer que a linha do tempo de cannabis medicinal começou em 2014, né? Porque, de fato, havia muitos cientistas, muitos pesquisadores envolvidos com esse tema e muita gente estudando isso bastante tempo antes de 2014. Depois, em 2014, é claro, passou a ter um peso porque o Conselho Federal de Medicina autorizou os médicos a prescreverem o canabidiol e, consequentemente, produtos à base de cannabis. A gente não tinha produtos aqui no Brasil e, portanto, a Anvisa precisaria, então, autorizar a importação. E, naquele momento, em 2014, eu ainda era diretor da agência, nós autorizamos a possibilidade das importações individuais, mesmo sem excluir o canabidiol da lista de produtos proscritos, que foi feito só em 2015. Depois, o governo brasileiro autorizou a primeira importação, houve decisões judiciais por conta da possibilidade de importar medicamentos também, com autorização da justiça, algumas decisões judiciais autorizando as pessoas a cultivarem e a extraírem o óleo das folhas e da flor de cannabis. O Mevatil, quando ele foi registrado em 2017, esse é um dado interessante, ele foi registrado sem que houvesse uma regra específica ainda para esse tipo de produto. O Mevatil, ou o Sativex, a Silvia citou, ele é um produto registrado como medicamento. Todo o racional apresentado para a Anvisa, tanto do ponto de vista do produto, quanto do ponto de vista clínico, foi feito como um produto medicamento, e assim ele foi apresentado. Em 2017, na verdade, a Fitolab, né, a Entourage, uma empresa de propriedade do Caio Abreu, uma pessoa que eu conheci nesse trajeto todo e que teve um papel muito importante nesse sentido, fez a primeira importação de flores para que a Unicamp pudesse realizar testes e trabalhar em cima de formulações. Depois, em 2019, veio a RDC 327, que é importante, claro, porque ela cria essa situação que a Silvia apontou. Na verdade, o que a norma fez foi criar uma categoria nova para o produto de cannabis, que não é nem medicamento, não é fitoterápico, não é suplemento ou alimento, como em alguns países. Ele é um grupo específico, produtos à base de cannabis que não são registrados e eles são autorizados pela Anvisa. Né? E depois, em 2020, já facilitou ainda mais a importação, e aqui, quando esse material foi feito, ele apontava que em março do ano passado a RDC entraria em vigência. Né? Bom, o que é importante, e eu chamo a atenção antes de depois mostrar alguns desafios que são absolutamente relevantes. O primeiro aspecto é que essa história toda, ela sofre uma consequência de 3 questões distintas. Né? Uma delas foi isso que eu falei, que era
a perspectiva e a possibilidade de que nós tivéssemos produtos de cannabis sendo utilizados com finalidade medicinal no Brasil, né? O outro ponto que compõe esse cenário é que, nesse mesmo movimento e nesse mesmo período, os grupos que defendem o uso não medicinal, que a Silvia chama de uso adulto, né, mas é possível chamar de uso não medicinal, pressionaram muito também para que a cannabis pudesse ser utilizada de forma mais livre e descriminalizada, que é o que acontece hoje, né? E isso, claro, muitas vezes teve impactos importantes na discussão sobre o uso medicinal, porque, assim como faz até hoje, o próprio deputado Osmar Terra, que foi ministro do presidente Temer, depois ministro agora do Jair Bolsonaro, ele busca fazer essa confusão, dizendo que a liberação do uso medicinal significaria o primeiro passo para a liberação do uso não medicinal de cannabis no Brasil. E o terceiro ponto é que há um mercado enorme em crescimento fora do Brasil de produtos feitos à base de cannabis. Eu coloquei aqui alguns exemplos, a Silvia já citou isso também, mas em muitos países já existem produtos cosméticos, alguns produtos alimentícios e bebidas que estão sendo comercializadas e produzidas a partir da cannabis. E esse conjunto dessas três discussões ao mesmo tempo, que, de um lado, é um interesse econômico enorme, porque a abertura desse mercado para a cannabis para outros produtos, há estimativas que prevêem que pode-se chegar até, aqui no Brasil, a 20 bilhões de reais, no mercado americano, a 25, 30 bilhões de dólares. Então, há aí um componente econômico muito forte em torno da possibilidade de comercialização de outros produtos de cannabis. E tem um outro elemento aqui que vem surgindo agora com importância também, e que é sempre uma discussão que existe quando se fala em uso de plantas medicinais ou o uso das plantas com a finalidade de produção de medicamentos, que é o que pode se chamar aí de uma discussão que põe em antagonismo o cultivo doméstico e privado e a extração de óleos em ambientes privados e domésticos versus uma produção industrial de produtos farmacêuticos, vamos dizer assim. E que também chama atenção e tem um peso porque claro que, assim como todas as plantas, as pessoas têm liberdade de cultivar e obter produtos a partir delas, né? Nós vivemos e crescemos tomando os chás das nossas avós, os ungüentos que elas preparavam e coisas que nós utilizamos até hoje com alguma finalidade medicinal, que muitas vezes nós temos nos nossos quintais ou nos vasos nas nossas varandas. E no caso da cannabis, há uma discussão adicional aí que, de novo, se reporta ao fato dela ser uma planta proscrita por conta da legislação que se refere às drogas e ao controle e ao combate das drogas ilícitas, vamos dizer assim. Eu trouxe aqui um slide para falar um pouco sobre onde é que estão os grandes desafios que envolvem esse mercado e que permeia essa questão toda, né? Os primeiros desafios que eu vejo são de natureza tecnológica, eu chamo de desafios tecnológicos, né? A grande questão hoje para o ambiente da produção industrial e o grande aspecto tecnológico não é farmacêutico necessariamente, ele é agrícola ou botânico, porque
a grande questão da tecnologia aí se refere ao banco de espécies e indivíduos que são reproduzidos, os métodos de reprodução, os sistemas de cultivo, o sistema de nutrição, questões relacionadas à iluminação, luz, umidade, colheita, secagem, que isso vem antes da questão farmacêutica, né? Porque todas as condições que estão relacionadas aqui interferem de maneira substancial no resultado final da produção dos canabinoides pela planta. Imagina, o Dr. Luiz Otávio disse, a Silvia também, são mais de 100, e eles podem variar em concentração a depender da espécie, do método de reprodução, do sistema de cultivo, ou seja, padronizar a planta e o método de cultivo e todas as condições a que a planta é submetida é fundamental para que se gerem extratos padronizados e para que sejam possíveis o desenvolvimento e a validação de metodologias analíticas focadas ou em substâncias isoladas ou em marcadores, e ainda para a realização dos estudos de estabilidade. Outro ponto complexo é a formulação farmacêutica, porque tem essa discussão do efeito entourage, do uso do full spectrum, o extrato que contém um aglomerado, um conjunto de substâncias, na medida em que você faz a extração com veículos que são com determinada polaridade, ele arrasta da planta tudo aquilo que é solúvel naquele veículo, e isso, claro, interfere no produto acabado, e aí a variação de quanto que vai se colocar de CBD, de THC, o quanto que tem ali dentro dos outros terpenos, que a Silvia já lembrou bem, flavonoides e etc. Então, a formulação farmacêutica é outro desafio. As boas práticas de fabricação, o ambiente onde esses produtos são feitos para a comercialização, a validação dos processos relacionados com a produção, as metodologias analíticas, a operação produtiva, eu diria que é a parte mais elementar do ponto de vista tecnológico, porque aí é uma questão de invase, compressão, ou outros métodos. E a realização de testes de estabilidade em zona climática adequada aqui ao Brasil, que é a zona 4B, o V ali está menor, que é o número 5, mas isso não é nada complexo, a indústria já tem expertise para fazer isso, né? Os desafios clínicos são também muito pesados, né? Porque, embora já existam vários dados de literatura, mas muito poucos uma parte muito pequena desses dados, desses estudos, foram desenhados numa perspectiva regulatória. Então, tem sido exigidos, não só aqui no Brasil, mas fora daqui também, estudos pré-clínicos e clínicos, que as formas farmacêuticas sejam muito bem definidas, que as concentrações de ativos, as doses e a posologia, além da definição das indicações clínicas, quando se pleiteia o registro de um produto numa agência reguladora, se pleiteia o registro para uma determinada finalidade, que precisa ser validada, comprovada por meio dos desfechos ou dos endpoints definidos no desenho do estudo clínico, né? Então, esses são desafios bastante grandes. E ainda tem os desafios de natureza comercial, né? Porque, há doentes, há pessoas que podem se beneficiar com esses produtos, há alguns gaps terapêuticos onde esses produtos podem se encaixar. O Dr. Luiz Otávio citou bem o caso das crises convulsivas refratárias aos tratamentos com os medicamentos já existentes, né? Mas, em outros casos, essa indicação vai concorrer com outros medicamentos e outras terapias e terão que ser testadas
com estudos clínicos comparativos entre elas, né? Então, não é fácil gerar demanda, porque vai depender de haver médicos e profissionais de saúde preparados para fazer a prescrição. E é uma prescrição controlada, acho pouco provável que esses produtos saiam do controle especial aqui no Brasil, e isso impacta tanto na prescrição quanto na dispensação pelas farmácias. Há uma questão importante de preço desses produtos, porque, bom, em toda a medicina, e nós sabemos muito bem disso, há uma disposição em pagar pelo preço da tecnologia, né? E hoje, o que nós observamos ainda é que os preços dos produtos de cannabis são muito elevados, o que impede uma grande parte das pessoas de terem acesso, né? E uma outra coisa que no mundo de modernidade, esses produtos também não podem ser vendidos de forma remota. Pode agora, durante a quarentena, por serem controlados, isso está permitido temporariamente, mas depois também não poderão. Então, há um conjunto de desafios comerciais que também estão colocados. Aqui eu tento resumir, para poder fechar, o que eu também, traduzindo dos slides anteriores, essa questão dos desafios regulatórios, né? Esse status de produtos de cannabis com autorização sanitária, criado pela RDC 32719, ele é temporário, né? Esses produtos terão de ser registrados como medicamentos no futuro, e para serem registrados como medicamentos, eles deverão cumprir os requisitos de registro como medicamentos, né? E isso implica na definição clara e exata de qual será o insumo farmacêutico, se ele é um extrato, e nesse sentido, quais serão os marcadores utilizados tanto para a indicação clínica quanto para a questão para questões analíticas, ou é um composto isolado da planta e muito bem definido, ou é um composto sintético, né? E isso vai precisar estar muito claro. No caso dos produtos sintéticos, definição de rota de síntese, de intermediários, as certificações de boas práticas dessas plantas, esses são desafios que as empresas que hoje estão buscando autorização especial na Anvisa terão de enfrentar daqui muito pouco tempo, quando elas tiverem de transformar esses produtos para a norma de registro de medicamentos, né? Isso implica boas práticas de fabricação do insumo, validação de métodos analíticos do próprio insumo, teste de estabilidade do próprio insumo. E vai envolver o desenvolvimento farmacotécnico apropriado, com a produção dos lotes pilotos, que vão ser usados tanto em testes clínicos, quanto nos testes de estabilidade para validação de metodologias analíticas, além das validações do sistema produtivo, né? E, de novo, desafio no desenvolvimento clínico, que, no caso, por exemplo, dos extratos vegetais, as agências reguladoras, não só a Anvisa, entendem que o extrato vegetal ele é comparado a um insumo farmacêutico de natureza biológica, e por isso cada extrato ele gera um medicamento, e não há como, nesse caso, substituir o insumo, porque um novo extrato implicaria em novos estudos e um novo produto. Essa é a concepção que as agências têm trabalhado. Eu até tenho um pouco de ressalvas em relação a isso, mas é o entendimento que se tem hoje. E, por fim, os desafios regulatórios que envolvem também a prescrição e a comercialização. Então, eu fico por aqui e acho que ficaram aí vários pontos que podem e devem ser discutidos. Todo mundo falou muito do professor Carlin, que foi um grande parceiro, companheiro de trabalho, amigo que eu tive. Eu resolvi terminar aqui colocando o meu e-mail, mas fazendo uma homenagem ao professor Carlin, que ele merece todas as possíveis. Então é isso, Maria Eugênia. Obrigada, Dirceu, pelas suas
considerações que foram bastante importantes. Olha, nós não vamos ter tempo para responder todas as questões. Eu acho que, assim, eu queria, de imediato, agradecer. A gente teve algumas participações aqui no chat, né? E aí eu acho que eu queria fazer alguns comentários de algumas coisas levantadas, que vocês pudessem comentar um pouco, né? Dessa última fala do Dirceu, eu queria até levantar uma questão que eu acho que, se a gente conseguisse pensar um pouco, vocês veem perspectiva de que isso no futuro possa vir a ser incorporado para acesso no Sistema Único de Saúde? A gente tem essa perspectiva, porque assim, o que foi apresentado aqui tem um quadro, né, de necessidade que não é pequeno, né, ela é importante, esse quadro de necessidade, quer dizer, essa demanda social que existe para o produto, né? O Dirceu falou muito da questão do preço, dos desafios que a gente ainda tem pela frente, né? E aí a gente começar a pensar, existe alguma possibilidade de que isso possa vir a ser incorporado no Sistema Único de Saúde, para acesso aí, para que a gente possa democratizar o acesso para as pessoas, né, que têm necessidade. Isso é uma consideração que eu estou fazendo para vocês. A gente teve aqui uma participação do Pedro Cury. O Pedro Cury, para quem, assim, a Silvia e o Dirceu sabem quem é o Pedro Cury, e ele faz um comentário primeiro, né, quando falou bastante dos vários usos, né, e ele faz um comentário, ele é estudante de arquitetura, então ele diz que hoje o cânhamo está sendo muito usado, e tem várias utilizações na construção civil, né, então ele está lembrando que existe também esse uso, né, e que tem aí um mercado importante na construção civil de sustentabilidade, inclusive. Né? E aí ele faz uma pergunta que eu acho um pouco para a Silvia, né? Se o prensado tem mais THC, Silvia. Ele faz essa pergunta, pois se você puder responder. Bom, a Iria é uma pessoa que trouxe várias considerações. Acho que muitas das questões que ela levantou, vocês já foram respondendo. Ela perguntou sobre o plantio, né, aqui no Brasil, perguntou sobre estudos clínicos, né, a questão da classificação na 344, que eu acho que vocês já foram sobre o uso na demência, que eu acho que o Luiz Otávio colocou bastante. Né? Agora, ela faz algumas perguntas que eu achei bastante interessantes aqui, que talvez vocês pudessem abordar um pouco. Primeiro o Brasil está atrasado nesse processo? Né? E como é que a gente pode mudar esse quadro desse atraso do Brasil? Né? Ela pergunta muito assim, como que o farmacêutico pode se inserir nesse processo, né? O farmacêutico clínico, né? Talvez ver como é que a gente pode pensar nessa possibilidade. Aí ela faz uma pergunta, doutor Luiz Otávio, ela pergunta o seguinte, ela tem sido usada como um tratamento central ou é um auxiliar? Eu entendi pela sua fala que, para algumas questões, ela tem sido central, mas acho que vale a pena aí dar uma recuperada nessa questão, né? E também foi muito falado sobre as dificuldades de uso por conta do preconceito. Né? Eu acho que vocês falaram bastante disso, né? As dificuldades que às vezes tem no tratamento por conta do preconceito, né? Então, foi um comentário feito nesse sentido. E aí, falando da questão do preconceito, o Daniel fez a seguinte colocação: será que a descriminalização da maconha não poderia impulsionar as pesquisas para uso terapêutico? Seria uma alternativa para o Brasil? Né? E, por fim, a Cláudia Pessoa fala e pergunta um pouco se ela pode ser usada, né, para o TDAH e no tratamento para desintoxicação química. Tá? Eu acho que, assim, lógico que eu sei que vocês não vão dar conta de responder tudo isso, eu acho importante apontar quais foram as questões levantadas, né? Porque eu acho que a participação das pessoas é sempre importante, para que vocês, inclusive, tenham dimensão de que caminho que as pessoas estão pensando a partir do que vocês levantaram. Então, eu vou ver se eu passo agora,
5 minutos para cada um de vocês fazer um apanhado mais geral. Tentem, não precisa responder pontualmente, algumas coisas que vocês queiram comentar, né, que a gente pode ajudar aí a resolver essas questões levantadas pela nossa audiência. Silvia? Bom, então eu vou rapidamente. Eu vou falar para o Dirceu que ele pode discordar de mim, não tem problema nenhum, né? Podemos discordar, inclusive porque no dicionário Rousseff ele aceita as duas formas. Eu sou um pouquinho mais conservadora em relação à questão, enfim, né, da nomenclatura aí, mas não vou discordar de você. Queria responder para o Pedro, então, a questão do prensado, se ele tem mais THC. A gente aqui, eu já várias vezes, voltando um pouquinho, várias vezes eu ouvi as pessoas falando que a maconha de hoje é uma maconha muito mais forte do que a maconha do passado, né? E já ouvi o contrário também. A gente, no Brasil, não tem essa comparação, porque tudo que é apreendido pela polícia não é feito de forma quantitativa. Sempre se analisava, porque como na nossa legislação não existe quantidade estabelecida para caracterizar tráfico ou uso, então não interessava para a polícia fazer uma análise quantitativa. Então, a gente tem algumas pesquisas que são feitas com quantitativos da maconha que é usada, apreendida, etc., mas um comparativo entre a maconha da década de 60, por exemplo, 60, 70, com a maconha de agora, é uma coisa muito difícil de fazer, né? Então, a quantidade de THC depende da qualidade da maconha que é comprada. E você encontra situações ou amostras que têm grandes quantidades de THC e amostras que são quase que um cânhamo, que nem vocês falaram, né? Estava falando do uso do cânhamo para fins de construção, enfim, ele existe mesmo, porque ele tem baixas quantidades desses canabinoides, né? Então, tinha vezes que a gente fazia análises com quantidades irrisórias de THC, né? E tinha outros canabinoides. Eu mostrei foto das qualidades das apreensões que a gente tem no país. Então, claro que o comércio está aí, né? A maconha está disponível para todos que quiserem, de boa qualidade ou de má qualidade, dependendo com quem você compra e quanto você paga, né? Então, é essa a realidade que a gente tem. Ou seja, as pessoas têm acesso. As pessoas que querem fazer uso medicinal dessa maconha prensada, eu vejo vários problemas aí, né? Problemas de contaminação de fungo, problemas de contaminação de bactérias, problemas de contaminação de praguicidas, glifosato, como eu apresentei, né? Então, eu acho que a gente tinha, sim, que realmente pensar em qualidade do produto para um uso terapêutico, né? Medicinal. Aproveitando o gancho do medicinal, eu não me lembro, desculpa, não me lembro o nome da pessoa que fez a consideração, mas, obviamente, a gente tem algumas pesquisas espalhadas no mundo e algumas no Brasil que mostram que o uso medicinal da maconha ele pode servir como uma forma de redução de danos para outras drogas que são utilizadas também, drogas ilícitas, né? Para acompanhamento ou tratamento de casos de dependência de outras substâncias, a maconha serve como redução de danos. Para a redução de danos é uma política pública de cuidado com as pessoas que não querem parar de usar droga ou não conseguem. Então, é uma questão muito importante, eu acho que eu levaria horas aqui falando de redução de danos, que não é o caso, porque me deram 5 minutos que já devem ter passado, né? Em relação à descriminalização e à pesquisa, que eu acho que é uma coisa que é importante a gente mencionar também, nós ficamos, por conta da política de drogas, a gente ficou com uma produção científica escassa. É muito difícil fazer pesquisa quando você não tem autorização ou quando tudo é muito difícil. Mesmo agora que a Anvisa mudou alguns processos para que os pesquisadores possam adquirir padrões de substâncias ilícitas, ainda assim é muito trabalhoso. Ainda assim, de vez em quando, fica retido no aeroporto,
né? E, recentemente eu tive um colega de Ribeirão Preto que precisou de um produto e que ele provavelmente perdeu porque passa da validade, enfim, alguma coisa que acontece que acaba não acaba retendo. Então, ainda é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo crescer o número de pessoas que trabalham nessa área e que têm interesse em desenvolver pesquisas nessa área, né? Bom, para não me estender e deixar vocês, eu deixo o resto para vocês, né? Para o Dirceu e para o Luiz Otávio, tá bom? Doutor Luiz, obrigada, Silvia. Obrigada. Obrigado, Maria Eugênia. Eu queria começar comentando sobre questões puramente referentes à indicação. Como eu mostrei, os melhores dados que a gente tem são sobre o uso de canabidiol em epilepsia. Ainda precisamos saber melhor sobre o uso de outros produtos em epilepsia e de produtos derivados da cannabis como um todo, indicações como demência, que foi perguntado, acho que pela Iria, se eu não me engano. Existe alguma evidência de que canabidiol ou produtos com full spectrum, com terpenos flavonoides, podem ser úteis em distúrbios comportamentais em pacientes com demência? Não há nenhuma evidência de que possa trazer melhora da memória, por exemplo, ou que possa efetivamente tratar, por exemplo, a doença de Alzheimer. Da mesma forma, nós temos poucas evidências para o tratamento do TDAH. Existem alguns relatos anedóticos, e lógico, se a gente está discutindo aqui todas as barreiras que existem para pesquisa com produtos derivados da maconha, essas barreiras são ainda maiores quando a gente trata de população pediátrica, que é o caso, principalmente no caso de TDAH. Embora, como eu mostrei, os dados até mais fortes sobre o tratamento de epilepsia são para tratamento de epilepsia em crianças. Então, nós estamos ainda caminhando no sentido de encontrar evidências para a indicação desses produtos em diversas condições. Eu diria que nós estamos amadurecendo essa história. E a propósito desse amadurecimento, 2 comentários. Primeiro, com a questão do uso do SUS. Eu acho que sim, nós podemos vislumbrar num futuro distante, eu diria, o acesso na saúde pública aos produtos derivados da maconha, mas eu acho que não pode haver atropelos também. Eu acho que nós precisamos amadurecer essa história. O Dirceu mostrou vários dos desafios que nós temos, desde o plantio ao processamento da planta, desafios da química da planta, da produção desses produtos à base de cannabis. Nada disso é uma história concluída. Então, eu acho que nós temos que amadurecer todos esses passos antes de discutir o acesso, por exemplo, em saúde pública. São produtos caros, são produtos de muito interesse comercial. Então, eu sempre fico um pouco preocupado de haver atropelos nesse sentido. Eu acho que essa história tem que amadurecer antes da gente caminhar nesse sentido. E da mesma forma, quando eu acho que foi o Daniel perguntou sobre legalização e pesquisa, veja, eu acho que a sociedade brasileira não está madura a ponto de discutir essas coisas junto. Não está. Eu temo que, por exemplo, se a gente tem uma figura de destaque, como disse, eu comentou, Osmar Terra, que coloca tudo num saco só e fala, olha, se liberar maconha para fim medicinal é o primeiro passo para liberar para uso recreativo, e é uma pessoa de importância no nosso atual governo, eu acho que a gente não tem maturidade ainda para discutir esses 2 pontos juntos. Eu temo que se a gente inclui a questão da descriminalização junto com o uso médico, isso pode até atrapalhar, por incrível que pareça. Eu acho que nesse momento, pesquisadores e nós que tratamos esses pacientes com produtos derivados da maconha, conseguiremos fazer isso de forma mais fácil se a gente separar as coisas. E aqui não quero discutir o mérito de descriminalizar ou não, mas eu acho complicado a gente juntar essas ideias, porque pessoas como essa que o Dirceu citou vão acabar propositalmente misturando as coisas. Não no sentido de ajudar, mas no sentido de atrapalhar. Então, eu acho que várias dessas questões ainda precisam ser amadurecidas, ainda mais uma sociedade, e para responder a última pergunta que eu gostaria de responder, se o Brasil está atrasado, sim, o Brasil é extremamente atrasado nesse sentido. Extremamente atrasado em termos legislatórios, em termos de acesso, em termos de financiamento de pesquisa, em termos de preconceito. Nós estamos, eu diria, numa fase pré-iluminista no que tange esse assunto. E aí eu deixo para o Dirceu completar essa ideia. Obrigado.
Obrigada, doutor Luiz Otávio. Dirceu, por favor. Bom, eu falei para vocês que a Silvia era minha amiga e que o Luiz Otávio é brilhante, né? Falei isso desde o começo, para quem não o conhecia. Maria Eugênia, começando pela questão do SUS, e abordando um outro ângulo em relação ao que foi dito pelo Luiz Otávio, com o que eu concordo plenamente, mas eu penso que sim, por um motivo simples. Qual é a diferença desse produto na medida em que ele cumprir o rito de se tornar um produto que, do ponto de vista da tecnologia e do ponto de vista clínico, se comporta como um medicamento frente aos outros? Então, quem defende que as pessoas podem e devem ter acesso a medicamentos pelo sistema público, mediante a comprovação da sua efetividade, de custo-efetividade, etc., o dia que esses produtos tiverem essas respostas todas, eu entendo que seja natural. Eu estou falando isso nesse tom justamente para pensar algo que é fundamental. Enquanto nós reforçarmos, em qualquer sentido, o fato de que, por ser derivado da cannabis, ou por ser produzido a partir dela, ele é diferente em algum sentido de qualquer outro produto, pior e mais atraso nós vamos gerar vamos andar ainda para adiante, para adiante do iluminismo que o Luiz Otávio coloca, né? Então, eu não vejo nenhum problema, acho que tem, o dia que esses produtos conseguirem se mostrarem efetivos ao ponto de poderem ser incorporados, eles deverão ser incorporados, assim como eu defendo que qualquer outro produto nessa circunstância o seja, né? O Pedro, o cânhamo, ele é usado na construção por conta da quantidade de fibras que existem nesse produto. Aliás, o nome da família Cannabácea vem de cana, porque é uma alusão a um caule muito fibroso, né? Então, e é uma fibra muito útil e bastante resistente, não só para a construção, mas para uma série de outras coisas que ela é usada, né? Concordo com o Luiz Otávio em relação ao atraso, não só do ponto de vista regulatório, acho que da discussão da sociedade, a maturidade em tratar com essa planta como com qualquer outra, né? Mas eu acho que tem um ponto aí que é importante, dialogando com essa questão que o Luiz Otávio falou de separar as duas discussões. Eu tenho certeza que se nós fôssemos fazer uma análise fria do impacto social da descriminalização versus o uso medicinal e a sociedade tivesse a dimensão do custo dessa criminalização, provavelmente ia aparecer como prioridade descriminalizar antes de andar com o uso medicinal, porque se o uso medicinal beneficia um conjunto de pessoas e com quadros de saúde que realmente são gravíssimos e precisam, a quantidade de crimes e o custo que a sociedade tem que giram em torno dessa criminalização, que cheira algo sem sentido do ponto de vista do uso da planta, é uma discussão que talvez tivesse de ser feita, mas eu concordo com o Luiz Otávio que quando mistura uma com a outra, complica. E esta discussão do custo social da criminalização, ela não consegue se dar em ambientes amplos. A gente, quando fala sobre isso, normalmente prega para convertidos, né? Falamos entre nós e conseguimos ampliar muito pouco essa discussão, né? Acho que figuras como o ex-presidente Fernando Henrique, figuras como Elisaldo Carlini, que falavam abertamente disso, o Paulo Teixeira e muitos outros que hoje falam, né, têm buscado sempre amplificar essa discussão, mas com muita dificuldade. E ainda dialogando com a questão que o Daniel coloca, né, teve algo que sempre me chamou muito a atenção.
A Lei 11.343, de 2006, que é a Lei de Controle das Drogas, ela tem um parágrafo 2º, no artigo 2º, que é muito claro, que ela diz que a União, o Poder Executivo, pode autorizar o cultivo e o uso de plantas que são objetos da lei para fins de ciência e de medicina. Essa autorização já consta na lei. O problema foi que o Congresso disse que o Executivo poderia autorizar e não autorizou ele próprio, e por isso a necessidade da nova lei. Mas não é proibido usar para fins medicinais, não está proibido, basta o Poder Executivo, e a Anvisa poderia ter aprovado. A posição que foi adotada pelo então presidente da Anvisa, quando ele disse que não tinha autorização legal para isso, por isso ele votou contra o cultivo no país, não é verdadeira, porque a Lei 11.343, de 2006, autoriza o Poder Executivo a autorizar, né? Mas aí entra a questão de ser cannabis. Eu vou citar uma coisa que aconteceu hoje, que é muito interessante. Pouca gente sabe, o Luiz Otávio sabe, eu estou num empreendimento que visa trazer produtos à base de cannabis para o Brasil. E, além do pedido de autorização à Anvisa, nós temos um outro caminho, que é desenvolver algumas formulações que possam otimizar a absorção do óleo pelo organismo. E, para isso, nós precisamos comprar uma quantidade do óleo e importar para fins de desenvolvimento do produto. Bom, eu preenchi toda a documentação, eu sou responsável por esse negócio, e mandamos para a Anvisa pedindo a importação. E eu fiz uma assinatura que eu demorei séculos. Eu entendo o professor Carlinhos ser contra a EAD, porque eu também tenho um monte de dificuldades com as coisas. Eu tenho uma assinatura certificada pela Serasa Experian, essa coisa de certificado eletrônico para assinar. Assinei o documento lá, era um monte de papel, mandei para a Anvisa. Veio uma exigência. Não, nós não aceitamos as assinaturas eletrônicas e precisa reconhecer firma. Hoje eu tive de sair de casa, ir a um cartório no meio da pandemia para reconhecer a firma nos papéis para mandar para a Anvisa. Aí eu fico pensando, se eu estivesse importando óleo de margarida ou de crisantemos ou qualquer outra coisa, a Anvisa ia me fazer sair de casa no meio da pandemia para ir reconhecer firma no papel. Eu duvido muito que isso ia acontecer. Então, Daniel, na verdade, esse é um ambiente carregado de preconceitos e atrasos. Essa é a verdade. Dirceu, muito obrigada, Dirceu. Olha, infelizmente, a gente não tem... Já apareceram várias outras perguntas enquanto vocês iam falando. E aí, enquanto a gente estiver no ar, conforme vocês falam, vai puxando outra questão. Eu queria saber se tem uma pergunta tem bastante específica para o Dirceu, se depois eu posso te mandar por e-mail, Dirceu, se não tiver nenhum problema. Pode mandar por e-mail, e se for algo em 30 segundos, eu posso responder agora também. Tá, é a Andréia Oliveira, ela diz o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta ao Dirceu. Sobre a questão de que cada extrato da planta ser considerado um novo produto, dependendo da maneira de extração. Vejo que mesmo para os medicamentos específicos em que temos um fitofármaco, por exemplo, né, CBD puro, em que a Anvisa diz que o método de extração modifica o produto, que mesmo com o mesmo teor de pureza seria considerado um novo produto. Ela quer saber se você concorda com isso. Bom, Maria Eugênia, então, é o que eu estava dizendo. De novo, esse é um entendimento que a Anvisa tem com extratos vegetais e produtos derivados de vegetais. É um entendimento conservador. Ela quer diminuir o máximo possível os riscos da variação da composição dos extratos, ainda mesmo quando o produto é isolado, mas que pode carregar impurezas, que pode sofrer processos de degradação e etc. Esse é o entendimento das agências.
E é um entendimento para cannabis porque é o mesmo entendimento para qualquer outra planta. Então, eu não acho que tem que ter nada especial para a cannabis. A Anvisa deve entender e tratar a cannabis como ela trata outras coisas. O tratamento que ela dá para outras coisas vegetais é um tratamento conservador que, infelizmente, está na mesma linha dos guias que estão vigentes no ICH, por exemplo, do qual a Anvisa faz parte agora. É uma discussão eterna isso. Eu penso que com o aprimoramento da tecnologia analítica, equipamentos e métodos analíticos que vão conseguindo separar essas coisas, identificar e quantificar, vai ficando mais fácil. Mas, enquanto ainda isso não acontece, as agências vão fazer isso. Eu tenho minhas ressalvas, mas também tenho a compreensão de que não é simples para o órgão regulador tomar decisões quando envolvem misturas muito complexas de substâncias que, conforme a Sílvia e o Luiz Otávio falaram, podem alterar o efeito e o comportamento dessas substâncias frente ao mecanismo de ação ou à forma com que elas atuam no organismo. Quer dizer, a precaução, nesse caso, é mais prudente do que a ousadia. As agências pensam dessa forma. Sim. Como eu não estou mais na agência e não pretendo voltar para nenhuma, hoje eu já posso dizer, acho que elas poderiam avançar e estabelecer outros métodos, outros critérios para ter mais certezas em relação a isso. Bom, Dirceu, obrigada por você ter respondido. Eu queria, mais uma vez, agradecer enormemente. Eu acho que a Nilce mandou uma mensagem aqui dizendo: muito obrigada, Sílvia, Dirceu, Luiz Otávio e Maria Eugênia. Sinto que adentramos muito bem nessa temática dentro do Instituto Racine. E vários elogios, né, pela iniciativa, elogio pelas questões levantadas, muitas pessoas colocando de quanto que foi esclarecedor e foi importante e instigante, né? Que eu acho que nem tudo que nós conseguimos tratar aqui, eles vão resolver as nossas questões, mas eu acho que abriu espaço para a gente fazer esse debate, para que a gente possa situar quais são hoje, né, em que situação nós estamos sobre essa questão, quais são os nossos desafios, quais são os debates que estão aí sendo colocados, tanto na questão da regulamentação, quanto na questão do uso, né? Que perspectivas que a gente pode ter. Acho que vocês apresentaram uma série de desafios. Em cada uma das suas falas, vocês foram pontuando desafios que são enormes, né? E que a gente precisa compreender qual é, então, em algum momento, quer dizer, o próprio Estado brasileiro tem que ir definindo qual é a perspectiva, qual é o caminho que quer trilhar sobre essa questão. Quando eu levantei a questão da incorporação no Sistema Único de Saúde, né, eu acho que vai um pouco relacionando, né, Luiz Otávio, eu acho que tendo a entender essa questão que você coloca, que a gente precisa ir trilhando caminhos, talvez, né, ainda vencer alguns desses desafios, né? Mas a gente tem hoje, a gente ainda tem no Brasil uma população que acaba, apesar dos desafios ainda não terem sido resolvidos, você tem uma parcela da população que pode, como economicamente pode fazer uso, ela está em vantagem, mais uma vez, em relação à população que não tem essas condições. Né? Então, quando a gente começa a ver, quando vocês falaram realmente está atrasado e tudo, quer dizer, tem uma discussão aí bastante importante, né? Talvez, se a gente pudesse, né, contribuir para acelerar e romper com esses desafios todos, com as barreiras, talvez a gente pudesse, em menos tempo, fazer com que a população, de modo geral, pudesse usufruir.
porque foi bastante simbólico, né? A apresentação que o Dr. Luiz Otávio faz, ele fez um case, né? Trouxe para a gente uma situação ali, olha, vamos ver como é que é o tratamento para uma determinada situação que já tem uma evidência bastante robusta, né? Pelo que foi levantado, uma evidência clínica robusta, né? Então, e isso é importante, né? Quer dizer, o quanto que isso faz diferença na vida desses pacientes, faz diferença na vida dessas pessoas. Então, assim, acho que são muitas as perspectivas. Aí queria ver se cada um de vocês quer dar um tchau, né, para despedir, para a gente poder encerrar. Bom, então eu começo, né? Queria mais uma vez agradecer. 1 minuto, Sílvia. Menos que isso. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que esse é um tema super importante que a gente precisa debater. A gente tem muitas coisas a se fazer ainda. Acho que todos apresentaram, então assim, eu fico feliz que a gente possa aqui estar debatendo e fico especialmente feliz de estar com você, Maria Eugênia, com o Dirceu, com o Luiz Otávio, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho, enfim, foi muito bom estar aqui e eu estou à disposição de todos, né? Tem meus contatos aí, se precisar algum outro debate, eu estou aqui à disposição. Obrigada e um Silvia. Grande abraço para todo mundo. Obrigada, Sílvia. Luiz? Bom, Maria Eugênia, muito obrigado mais uma vez pelo convite do Racine para estar aqui hoje. Obrigado a Sílvia e ao Dirceu para a gente estar junto nessa noite, conhecendo a Sílvia quase pessoalmente agora pelo vídeo. É um tema que realmente super interessante, super desafiador e que é do interesse, tem interesse regulatório, tem interesse médico e principalmente tem interesse pelos pacientes que podem e vão se beneficiar desse tipo de medicação, que ainda tem um acesso super limitado, como você comentou, é caro, é pouco disponível, e a gente tem que trabalhar para melhorar isso, porque é algo que ajuda em várias situações, como é bem indicado, então acho que só esse tipo de discussão é que vai poder propiciar o acesso a mais pessoas. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Luiz Otávio, mais uma vez. Dirceu? Maria Eugênia, obrigado pelo convite, obrigado a Nilce, que ainda está aqui nos ouvindo, Sílvia e Luiz Otávio, um prazer estar com vocês, e eu deixei o e-mail aí que deve ter gravado, e quem precisar de alguma coisa, por favor, fique à vontade. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Dirceu. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam, todas as pessoas que mandaram as suas perguntas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse debate. Se vocês quiserem rever esse debate, esse painel fica gravado, depois ele vai ser disponibilizado, então você pode rever, pode assistir, pode indicar para um amigo seu que queira aprofundar sobre esse assunto, né? Então, e se qualquer coisa também que vocês precisem, que queiram tirar dúvidas, vocês podem mandar um e-mail para o Instituto Racine, que a gente vai ter o maior prazer em responder, em ajudar as pessoas que queiram qualquer informação a respeito desse assunto. Mais uma vez, um abraço bem grande a Sílvia, um beijo, minha querida amiga, um abraço enorme, um beijo, Luiz Otávio, o meu mais novo amigo, porque a gente aqui, eu acho que esse momento é muito importante, e é o meu amigo Dirceu também, um beijo, muito obrigada, e eu tenho certeza que a gente ainda vai poder se encontrar em outros momentos para aprofundar ainda mais esse debate. O Instituto Racine está definitivamente colocando esse tema para dentro, né, para a nossa discussão aqui no Instituto Racine. Muito obrigada, uma boa noite a todos.